24 de junho, Natividade de São João Batista. Primeiro século. 5 séculos já haviam passado sem que se suscitasse profeta em Israel. Por quê? Porque a vinda daquele que os profetas haviam anunciado estava próxima. Os tempos se cumpriram. Jacó havia predito que o Messias viria quando o cetro ou o poder soberano saísse de Judá. O povo de Judá não tinha mais o poder soberano. Residia agora nas mãos do Idumeu Herodes, que o recebera dos romanos. Os romanos eram os verdadeiros senhores. Sucederam-se 4 impérios, de Daniel a Jesus Cristo. O 4º império, o dos romanos, estendia-se sobre todos os povos. Após longas e sangrentas guerras, reinava a paz, uma paz universal. Estava para vir o Deus da paz. Todos o esperavam, não somente os judeus, mas os gentios também. Nessa expectativa geral, eram sobretudo os justos que redobravam as preces e votos. Havia outro homem em Jerusalém, chamava-se Simeão, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo que nele fazia morada, fê-lo saber que não veria a morte antes de vir a Jesus, o Cristo. Na mesma esperança, uma santa viúva, Ana, a profetisa, não abandonava o templo onde jejuava e orava dia e noite. O sacerdote Zacarias, oferecendo o incenso diante do santuário, vira um anjo, o anjo que lhe anunciou que seria pai do precursor, profeta que precederia imediatamente ao Senhor. Zacarias disse ao anjo: Como conhecerei isto? Porque sou velho e minha mulher está avançada em anos. Respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar esta boa nova. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas sucedam, visto que não acreditaste nas minhas palavras, que se hão de cumprir a seu tempo. E o povo, saindo Zacarias do templo, percebeu que vira misteriosa aparição, e a esperança de conhecer em breve o Messias nasceu em todos os corações, confortadoramente. A misteriosa aparição de Zacarias começou a revelar-se, e um filho lhe nasceu de Isabel. Quem era aquela criança? Contavam-se dela coisas maravilhosas. Uma virgem de Nazaré fora saudar a mãe. A saudação estremecera ele de alegria nas entranhas maternas. E a mãe, cheia do Espírito Santo, profetizou da Virgem de Nazaré coisas extraordinárias. Quem era aquela criança? Que nome lhe dariam? Não teria o nome do pai, Zacarias, que quer dizer lembrança de Deus, mas João, ou seja, cheio de graça. E logo ao pai se lhe soltou a língua, e cheio do Espírito Santo, ele profetizou: Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Ora, o menino crescia e se fortificava nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel. Na ausência de indicações exatas da parte de São Lucas, é difícil precisar a idade com que São João Batista buscou o deserto. É provável que, embora jovem, estava o santo precursor suficientemente apto para prover-se a si próprio, o que leva a crer que contava de 10 a 12 anos. Os pais, naturalmente, já haviam falecido. Que vida levava São João no deserto? Diz o padre Buzy: é inútil demorar-se a descrever o gênero de vida do precursor no deserto. É certo que o precoce anacoreta viveu por conta da divina providência. Mais adiante comenta: algumas ervas na primavera, raízes, mel, frutas silvestres, tais eram pouco mais ou menos as riquezas do que fruía. Mas se o corpo era tratado com rigor, a alma alimentava-se abundantemente com os divinos festins da oração e da reflexão. E veio
o ministério de São João e o batismo de Jesus. Todos corriam a escutar João, mas nem todos buscavam o batismo. Todo o povo que o ouviu, mesmo os publicanos, deram glória a Deus, fazendo-se batizar com o batismo de João. Os fariseus, porém, e os doutores da lei frustraram o desígnio de Deus a respeito deles, não se fazendo batizar por ele. E que exigia São João Batista dos discípulos? Exigia um arrependimento moral, uma conversão interior, uma pureza toda espiritual, do que a recepção do batismo seria o sinal. Como São João Batista se encontrou com Herodes? A história não diz, mas os textos evangélicos dão bem a impressão de uma entrevista cara a cara, em que o precursor repreende o tirano. Porém, Herodes, tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodíades, mulher de seu irmão, e por causa de todos os males que tinha feito, acrescentou a todos os outros crimes também este, mandar meter João num cárcere. Diz São Marcos: com efeito, Herodes tinha mandado prender João e teve-o a ferros no cárcere, por causa de Herodíades, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual tinha casado ilicitamente. Por que João dizia a Herodes: não te é lícito ter a mulher de teu irmão? Herodíades tinha-lhe rancor e queria fazê-lo morrer, mas não podia, porque Herodes, sabendo que João era varão justo e santo, olhava-o com respeito, protegia-o, e quando o ouvia ficava muito perplexo, mas ouvia de boa vontade. Na prisão, São João Batista certamente teve várias entrevistas com o déspota, e apesar de contido, devia ter ficado ao par dos acontecimentos que se relacionavam com o Messias, graças aos discípulos que entravam e saíam. Só assim poderia ter enviado a Jesus uma deputação. E como João, estando no cárcere, tivesse ouvido falar das obras de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Respondendo Jesus, disse-lhe: ide e contai a João que ouvistes e vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados, e bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de escândalo. João aqui não duvidava de que Jesus fosse o Messias. Mandou os discípulos com tal embaixada ao Salvador para que ficassem igualmente convencidos da mesma verdade. E Jesus, que fez ele? Jesus respondeu-lhes indiretamente, mostrando que nele se realizaram os caracteres do Messias preditos pelo profeta Isaías. Entre todos os homens que até então tinham sido investidos por Deus de uma missão providencial, nenhum foi elevado a uma função tão eminente, tão alta como foi São João Batista. Mas o menor no reino dos céus, isto é, no Novo Testamento, é maior do que ele. João Batista, como precursor do Messias, pertence ao Velho Testamento, e como discípulo de Jesus, pertence ao Novo. Na passagem, ele é considerado só como precursor, e como tal, é ele inferior em dignidade ao mais pequeno dos discípulos de Jesus, visto que a religião cristã excede muito a religião mosaica. Era chegada a última hora do santo precursor. Chegando um dia oportuno, Herodes, no aniversário do seu nascimento, deu um banquete aos grandes da corte, aos tribunos e aos principais da Galileia, e tendo entrado na sala a filha da mesma Herodíades, dançou e agradou Herodes e aos seus convivas. O rei disse à moça: pede-me o que quiseres, dar-te-ei, ainda que seja metade do meu reino. Ela, tendo saído, disse à sua mãe: que hei de eu pedir? Ela lhe respondeu: a cabeça de João Batista. E tornando logo a entrar apressadamente junto do rei, pediu dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. O rei,
entristeceu-se, mas, por causa do juramento e dos convivas, não quis desgostá-la, e imediatamente mandou um verdugo com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi e o degolou no cárcere, levou a sua cabeça num prato, deu à moça e a moça a deu à sua mãe. Tendo ouvido isto, os discípulos foram e tomaram o seu corpo e o depuseram no sepulcro. Era na primavera do ano 29 e João Batista devia ter menos de 31 anos, tendo ficado preso por 8 ou 9 meses. O culto do precursor remonta ao século IV. A mais célebre e antiga igreja elevada no Ocidente em honra de São João Batista é a Basílica do Latrão, cuja fundação ultrapassa a Constantino. No Oriente, São João Batista é representado com asas. São João Batista, rogai por nós. Também hoje comemora-se Santo Ivan, São Teodulfo, São Bartolomeu e São Comoldo.